Palmeiras de olho em William José, o Corinthians correndo o risco de tomar chapéu do Fluminense por Marquinhos e em negociações avançadas por Pablo do Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses temas e conta também sobre uma notícia que vem do exterior e dá conta do interesse do Beşiktaş da Turquia em James Rodrigues. Será que o meio atacante pode deixar o São Paulo? Falo também sobre o Flamengo, com a venda de um atleta que já foi rubro-negro por muitos milhões de reais. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? E bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. E se você não fez apostas nessa segunda-feira, a terça-feira vai resolver seus problemas. Só jogo importante na tela, com partidas da Premier League e do Campeonato Espanhol. Na Inglaterra temos Manchester City e Burnley, vou de vitória do City. Também vitória do Tottenham contra o Brentford e do Liverpool contra o Chelsea. No Campeonato Espanhol, vejo o Barcelona contra o Osasuna, para mim da Barça, além de Atlético de Madrid e Rayo Vallecano, tô indo de vitória do Atlético de Madrid. Para você mostrar que manja de futebol e vir se divertir comigo na 1xBet é super simples, pegue o link que está no comentário fixo, já faz agora mesmo o seu cadastro, só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo contando que o Santos anunciou nas últimas horas o empréstimo de dois atletas para o Estoril. O zagueiro João Basso e o meio-campista Zanocelo jogarão no clube português. O Basso foi por empréstimo até a metade da temporada, ele volta para o Estoril, que havia sido o time que o vendeu para o Peixe, enquanto o Zanocelo fica até o fim do ano. Já o Fluminense está tentando dar um chapéu no Corinthians. Contei para vocês pela manhã, depois de ouvir de uma pessoa do staff do Marquinhos, que o ex-atacante do São Paulo negocia com o Corinthians. Pois bem, na tarde dessa terça-feira, o GE trouxe a notícia de que o Fluminense também tem negociações com o atacante do Arsenal. Jogador de 20 anos de idade, acaba de ser devolvido pelo Nantes da França ao clube inglês, está fora dos planos no Arsenal, e diante desse cenário, o Marquinhos busca um clube para jogar. Para quem não se lembra dele, atacante canhoto que joga pelo lado direito, está inclusive atuando pela seleção brasileira no pré-olímpico. Por lá, ele convive com alguns jogadores do Fluminense que podem até tentar fazer esse lobby. Casos de John Kennedy, atacante, de Alexander, lateral e meio-campista, e de Pirani, que deixou recentemente o Flu para jogar nos Estados Unidos. Foi inclusive do Pirani o gol da vitória por 2-1 contra o Equador nessa segunda-feira. Só para arrematar em relação ao Marquinhos, 3,5 milhões de euros foi quanto o Arsenal pagou ao São Paulo para adquirir o atleta. Nesse momento o Arsenal topa emprestá-lo com opção de compra. Era esse o molde que o Corinthians tratava para tentar a contratação, é a mesma cifra ou a mesma condição sugerida pelo Fluminense. Na teoria, a decisão vai ficar pro Marquinhos, jogar no Corinthians para ser titular absoluto ou ir para o Fluminense, onde ele disputa a posição com John Kennedy, com Keno, eventualmente com Arias, enfim, uma disputa um pouco mais complicada. Só para arrematar sobre o Fluminense, contar que o clube acertou nas últimas horas a renovação do contrato de Cauã Elias, atacante de 17 anos de idade, tratado como uma das promessas do clube, novo vínculo até dezembro de 2029 e multa rescisória de 70 milhões de euros. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. Rubro-negro está vendo o Porto adquirir Otávio, atleta formado na Gávea, no Ninho no caso, né? Jogador que foi vendido no ano passado para o Famalicão, 500 mil euros. Eu já havia alertado para vocês sobre esse risco de o Flamengo vender um jogador extremamente barato, que deu super certo no Famalicão e que interessava aos grandes de Portugal. Na oportunidade eu cheguei a dizer que ele estava na mira do Sporting. Pois bem, é o Porto quem negocia a contratação do atleta, a operação que pode chegar até 12 milhões de euros ou 64 milhões de reais, e aqui vem um ponto de divergência. As notícias das últimas horas dão conta de que o Flamengo tem direito a 30% do valor dessa venda, ou seja, ficaria com 19 milhões de reais. A notícia que eu recebi lá atrás, quando da possibilidade de Otávio se mudar para um outro clube, dava conta de que o Famalicão havia adquirido 100% dos direitos econômicos, ou seja, o rubro-negro teria direito apenas ao mecanismo de solidariedade, aquele percentual que é permitido aos clubes formadores. Nesse caso, o Fla ficaria com 2,5%, pouquíssimo dinheiro, perto das cifras negociadas. Mandei mensagem para os dirigentes do Flamengo e assim que alguém confirmar qual o percentual que o Flamengo tem em relação ao Otávio, conto para vocês. Na atual temporada pelo Famalicão, o Otávio soma 16 jogos e 2 gols. Só para arrematar sobre o Flamengo, outra negociação envolvendo o zagueiro, o Gabriel Noga.
Atleta que não estava fazendo parte dos planos do Tite está indo para o Leixões de Portugal por empréstimo por uma temporada e meia. Quero falar agora sobre o Corinthians, negociações para a contratação do zagueiro Pablo, que já foi do Timão, foi campeão paulista e do Campeonato Brasileiro em 2017. As tratativas estão em andamento. A ideia do Corinthians é pegar o Pablo por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Flamengo reluta e prefere negociar em definitivo. Atleta de 32 anos de idade, que na temporada passada havia jogado 15 vezes, nessa temporada a situação é ainda mais dramática. Não vai ser utilizado, está fora dos planos do Tite, e a situação vai ficar ainda pior a partir do momento em que Léo Ortiz for confirmado. Tratativas entre Red Bull Bragantino e Flamengo avançaram. Importante contar que o Pablo chegaria ao Corinthians como reposição ao Lucas Veríssimo, que seria comprado, mas acabou se mudando para o Alduail. Por falar em Veríssimo, ele contou em uma entrevista ao Benjamin Bach que o Corinthians ainda não fez os pagamentos dos direitos de imagem. A frase é a seguinte, abre aspas: o contrato de carteira ficou em dia, já os direitos de imagem estou sem ver o dinheiro, não recebi nada dos 6 meses em que fiquei no Corinthians, fecha aspas. O Corinthians contesta essa alegação, afirmando que mandou e-mails ao empresário dele, o Paulo Pitombeira. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quero falar agora sobre James Rodrigues, meio-campista que ainda nem estreou pelo São Paulo em 2024. Ele está naquele momento de reequilíbrio muscular. Ele se apresentou na volta das férias com um desequilíbrio e isso poderia acarretar em contusão. E nesse meio tempo, enquanto o São Paulo aguarda pela estreia do James, surgiu a notícia de que o Besiktas procurou o staff do jogador apresentando uma proposta oficial. A ideia do clube turco é contar com o James já a partir desse semestre. Ou seja, a transferência precisaria acontecer nos próximos dias. Vale a lembrança de que o James tem contrato com o São Paulo até a metade de 2025 e na virada de 23 para 24 passou a ter um aumento salarial. Ele ganhava R$1 milhão por mês, passou a ganhar R$1,5 milhão. O grande problema do James no São Paulo era o Dorival Júnior, que não queria armar um esquema para que ele fosse titular absoluto. Com a mudança do treinador, a expectativa de que ele poderia ser uma peça mais útil aumentou, mas até agora o Carpini não teve a oportunidade de utilizar. Formação de bastidor dá conta de que o James vê com boa possibilidade a transferência para a Turquia. Só não sei se para um colombiano que tem a chance de jogar no Brasil bem próximo do seu país seria tão interessante assim. Não sei do ponto de vista financeiro, quero saber a sua opinião. O que você pensa? Se o James decidir trocar o Besiktas pelo São Paulo, quanto é que o tricolor deve pedir? Vale a pena negociá-lo ou precisa insistir no atleta? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o William José, atacante que já jogou por São Paulo, esteve também no Grêmio, entre outros clubes, atualmente pertence ao Betis. E a informação da ESPN dá conta de que o Palmeiras fez uma consulta ao Betis para tentar a contratação do atleta. Vale a lembrança de que o William José tem contrato longo lá no Betis e tem sido mais titular do que reserva na atual temporada. Esteve em 17 jogos como titular e em outros 10 na condição de reserva, soma 10 gols e 2 assistências. Essa temporada atual é muito melhor, por exemplo, do que a temporada passada. A chance desse negócio avançar é praticamente zero. Primeiro porque se perder o atleta, o Betis vai ter pouco mais de 24 horas para contratar um outro jogador. A janela de transferências no futebol espanhol se encerra agora, no dia 31. Dessa maneira, seria muito rápido, tudo muito precipitado. E o Betis não pode abrir mão de alguém como o William José. Não há nenhuma outra negociação em andamento para que o William José possa ser reposto. Diante desse cenário, por mais que tenha havido contato, nem estou descartando a informação da ESPN, mas é difícil imaginar que o William José possa ser contratado. Ainda mandei mensagem para o empresário dele, o Nick Arcuri, deixa eu ver se ele já respondeu alguma coisa. Ainda não tenho novidades, quem sabe durante o programa do Nicola dessa terça-feira. Também contei pela manhã, nessa terça, que as negociações entre Diego Costa e Palmeiras existem, e de acordo com uma fonte alviverde, as negociações são quentes. Existe a possibilidade de o atleta de 35 anos de idade, que está livre no mercado desde o fim do ano passado, quando deixou o Botafogo, ser contratado. Foge do perfil que o Palmeiras busca há bastante tempo, 35 anos de idade, cara de polêmicas no vestiário, não gosta de ficar no banco de reservas, mas diante da escassez de centroavantes, pode ser uma alternativa. Você pensa o contrário? Entre Diego Costa e William José, qual você gosta mais? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Também queria pedir para você deixar like, para você se inscrever no canal e, se puder, também curta esse vídeo. Live do programa do Nicola dessa terça-feira, marcada para as 21h30. Então logo a bola parar de rolar para São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, na Neoquímica Arena, a gente entra ao vivo para conversar com vocês. Combinado? Guardo pela presença de todos. Abraço, tchau!